Boa noite a todos. É sempre uma alegria enorme podermos estar aqui novamente. O Centro Espírita Deus Cristo Caridade, juntamente com o Grupo Espírita de Petrolina, tem unido forças neste momento para fazer as suas reuniões doutrinárias públicas, as suas palestras semanais em conjunto. Então, na noite de hoje, nós iremos estudar ou comentar um pouco a respeito de agrupamentos espíritas. Durante todo esse mês de fevereiro, nós elegemos o tema O Centro Espírita como tema central para todas as palestras, a fim de que possamos fazer reflexões a respeito desse tema. Além disso, as duas casas, assim como várias outras casas em Petrolina e em Juazeiro, estão fazendo uma programação diversificada, além das programações virtuais, algumas reuniões presenciais com agendamento prévio, com todos os cuidados necessários para este momento. Então, aqueles que quiserem maiores informações podem buscar nas redes sociais, tanto do Centro Espírita Deus Cristo Caridade, quanto o GESP, todos os dois terão ali algumas informações. Mas para que possamos iniciar este nosso momento, essas nossas comentários e reflexões da noite, nós vamos então fazer uma pequena oração. Então, fechando os nossos olhos, buscaremos na nossa tela mental a imagem de Jesus, o Mestre de todos nós, e vamos então lhe pedir que possa nos abençoar. Lhe pedir, Senhor, que o teu amor envolva os nossos corações, que esteja conosco, que envolva-nos, abençoando, Senhor, toda a humanidade que passa por momentos tão difíceis. Lhe pedimos assim, Senhor, que envolva-nos nesta noite, a fim de que este tema e essas reflexões possam proporcionar-nos momentos de enriquecimento. Envolve-nos, Senhor Jesus, hoje para todo sempre, que assim seja. Então, como falávamos, os comentários da noite de hoje serão a respeito do tema agrupamentos espíritas. E nós trazemos alguns comentários a respeito daquilo que Allan Kardec fala na segunda parte do Livro dos Médiuns, como também no livro Centro Espírita, de Herculano Pires. Então, Allan Kardec, falando das reuniões espíritas, e ali dando um enfoque especial às reuniões mediúnicas, vai nos dizer que as reuniões podem ser divididas em 3 temas, ou 3 grandes grupos, e ele classifica entre frívolas, experimentais e instrutivas. Allan Kardec trabalha de uma forma muito pedagógica, tentando então classificar as reuniões de acordo com o móvel principal que estaria relacionado ao objetivo de cada uma delas. É evidente que essa classificação é um tanto quanto arbitrária e nasce da experiência do codificador. E nós poderíamos hoje elencar vários outros tipos ou várias outras classificações. Mas essa classificação, de alguma maneira, tornou-se clássica e traz-nos, então, as vigas mestras para podermos compreender os agrupamentos espíritas. Allan Kardec, então, vai nos dizer que as reuniões frívolas eram aquelas em que não havia ali um desejo senão de se divertir. Em que fazia-se, então, perguntas fortuitas em que as pessoas utilizavam a mediunidade apenas para satisfazer desejos próprios e gracejos. Eram as oportunidades em que a mediunidade estava ali sendo colocada muito mais como um motivo de brincadeira, muito mais como uma circunstância ali sem um sentido ou um fundo real. Nas reuniões experimentais, Allan Kardec vai dizer que o objetivo dessas instruções, ou dessas reuniões, seria muito mais o de observar o fenômeno em si. Então, buscando a multiplicidade dos fenômenos, buscando até onde estes fenômenos poderiam ir. Mas ele vai nos dizer que nessas reuniões, as criaturas, então, não se preocupavam com o fundo a respeito do qual movia este fenômeno, estavam ali apenas para exibi-lo ou para experimentá-lo, e que os incrédulos saíam muito mais céticos dessas reuniões, porque ali poderia se imiscuir entre os fenômenos mediúnicos algumas circunstâncias de prestidigitação. Por fim,
Ele falará então das reuniões instrutivas, aquelas nas quais o primeiro ponto é a de serem sérias, de então guardarem a seriedade e de terem o móvel da mediunidade e das relações das circunstâncias ali mediúnicas colocadas como o fim principal, mas dentro de um estudo sério a respeito das suas causas e também das suas consequências. É dessa maneira que Allan Kardec classificaria mais tarde a Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, que seria o primeiro centro espírita fundado sobre a Terra, e colocando ali as bases para estas reuniões instrutivas, diria que a sociedade reuniria-se para tratar de temas relacionados ao espiritismo, que trataria então, dentro de um caráter grave e sério, a respeito da mediunidade, e colocaria então as possibilidades mediúnicas dentro de circunstâncias que fossem então circunstâncias morais. É dessa maneira que nós podemos observar que durante vários pontos em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai colocar ali quais seriam os objetivos da mediunidade, qual a melhor forma de trabalhar-se, como então as circunstâncias mediúnicas e também os grupos poderiam se proteger dentro de perigos e escolhos que estivessem relacionados à prática mediúnica. É também nesse capítulo que fala do meio das reuniões e da sua relação com o meio e com as pessoas que ali estavam, que Allan Kardec vai nos dizer que dentro das reuniões instrutivas, o estudo, então, seria de grande valia. Ele começa a enumerar todas as qualidades e vantagens que poderíamos obter dentro de grupos espíritas que se reunissem dentro de um objetivo sério, tratando então a mediunidade e o espiritismo de uma forma muito séria, colocando então como aquelas pessoas ali reunidas poderiam não só fazer bem aos médiuns que estivessem iniciando e estivessem aos poucos descobrindo a respeito da sua mediunidade, como também aqueles outros que, não tendo uma mediunidade ostensiva, pudessem instruir-se a respeito da mediunidade. E ali nós temos um marco inicial do que seriam esses agrupamentos espíritas, dos quais iremos comentar hoje. Observando, então, que desde a fundação da Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, em 1º de janeiro de 1857, até os dias atuais, inúmeros grupos espíritas têm sido fundados pelo mundo afora, principalmente no Brasil, onde o movimento espírita ganha um destaque e um corpo internacional. E aqui, então, nós teremos não só entidades legalmente e civilmente constituídas, como também pequenos grupos de estudo, pequenos grupos familiares, onde as pessoas reúnem-se para tratar a respeito de espiritismo, para falarem, então, e para poderem comentar. Dentro desses grupos, quando são guardadas a seriedade e o recolhimento dos quais nos fala Allan Kardec, é possível ali obtermos muita instrução. São grupamentos que conseguem, então, movimentar estes conteúdos da doutrina espírita para melhorar e dignificar as criaturas humanas. É dentro dessa perspectiva que nós compreendemos que o grupamento espírita, em que nós às vezes vamos chamar de centro espírita, ou os grupos espíritas pelo mundo afora, todos eles partindo dessa seriedade, partindo então dessa sisudez em relação à moralidade, para que possamos tratar a doutrina espírita com toda a dignificação da qual ela merece, como verdadeiras personagens que ali desdobram-se sobre um corpo de ciência filosófica e que conseguem, então, fazer as reflexões necessárias para extrair desta doutrina tudo aquilo que ela pode modificar em cada um de nós ou pode melhorar dentro das nossas condutas. A proposta da doutrina espírita, conforme vimos falando em várias outras oportunidades, é a proposta da transformação do mundo. É então o Consolador prometido por Jesus que volta ao cenário terrestre para poder estar conosco, para nos explicar todas as coisas, para nos consolar.
E dentro da proposta divina, essa doutrina consegue dignificar a criatura humana, consegue elevá-la, estimulá-la para o bem e para que possa, então, desenvolver em si outras qualidades inúmeras. Então, dentro dessa proposta espírita, ou aqui imaginando então esta proposta divina em relação a cada um de nós, quando nos reunimos num grupo, nós teremos ali maiores oportunidades de nos auxiliarmos, de podermos então dividir as nossas experiências e dentro desse ponto conseguimos então construir um conhecimento juntos. Poderemos então estar ali em conjunto e, conforme vai dizer Allan Kardec, 4 olhos veem muito melhor do que 2. Então, dentro dos grupos, nós estaremos mais precavidos, estaremos mais prudentes e mais seguros diante desse estudo. Embora cite-se o nome de Allan Kardec como sendo o codificador do Espiritismo, por toda a valiosa contribuição que ele dá dentro dos seus estudos, dentro da formatação de todos os ensinos dos espíritos, de toda a organização, na realidade, há um grupo de personagens que o auxiliam, desde os médiuns que correspondiam-se com ele, até mesmo aos outros companheiros que faziam parte da Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, ou como também o senhor Carlotti, as meninas do senhor Baudin, a senhora Jafé, entre tantos outros que em grupos pequenos, familiares, puderam dedicar a ele alguns conteúdos que já haviam sido ali psicografados e repassá-los, então, a fim de que ele pudesse, aos poucos, constituir o corpo dessa doutrina. É inegável a contribuição de Amélie Gabrielle Boudet, a sua esposa, e que também vai auxiliá-lo grandemente dentro desse processo da construção, da fundamentação do Espiritismo na Terra. Então, observaremos que nem mesmo o codificador, naqueles momentos iniciais do Espiritismo, vai trabalhar sozinho. Ele também necessitaria de um grupo de pessoas, e esse grupo, então, seria valiosíssimo para as contribuições do futuro. Então, embora o nome de Allan Kardec figure como o personagem principal da codificação, há ali outros companheiros que o auxiliaram. Ainda hoje, quando observamos os diversos grupamentos espíritas, nós poderemos ali perceber que esta comunidade, esses pequenos grupos, quando então unem-se, quando então conseguem ali fazer este momento que seja o momento de entrelaçar os conhecimentos, de desenvolverem-se ou de estarem reunidos sobre o mesmo objetivo, conseguem feitos fantásticos. Allan Kardec vai nos dizer que uma reunião é um todo coletivo e compara, então, a um feixe de varas, como se tivéssemos ali pequenas varas ou pequenas varetas que se reunissem. E ele diz, quando nós temos uma única vara ou uma única vareta, é muito fácil quebrá-la. Nós, então, a pegamos e conseguimos partir-lhe ao meio, utilizando a nossa força. Mas quando nós as começamos a juntar, quando nós as agrupamos, quando elas então estão em feixes, aí fica muito mais difícil. Então nós conseguimos ali, através dessa imagem que Allan Kardec nos fala, poder assimilar qual é a importância dos grupamentos espíritas dentro da Terra, de entendermos então que estando juntos, mas acima de tudo unidos, acima de tudo apontando dentro de uma mesma direção e sentido, poderemos ser mais fortes para as dificuldades e os desafios que são impostos a todos os grupamentos e a todas as circunstâncias, mas em especial aos escolhos que estarão relacionados aos grupamentos espíritas. Então, o mais importante é estarmos unidos, mas, acima de tudo, que todos estejamos unidos dentro de um mesmo objetivo. Porque observaremos
que entre os momentos de aglutinação humana, nós teremos pessoas que estão ali, às vezes, unidas, estarão presencialmente ou até mesmo virtualmente, dentro de uma união, mas que não correspondem a uma união que seja uma união de pensamentos. Então, pode-se reunir várias pessoas, mas se todas elas, ou pelo menos a maioria delas, não estiverem imbuídas de um mesmo objetivo, essa reunião torna-se frágil. É como se pegássemos esse mesmo feixe de varas e não os colocássemos sob a mesma direção e o mesmo sentido, como se cada um ficasse em uma direção diferente, demonstrando então a desorganização e demonstrando então a fragilidade daquele feixe. Então é necessário que esse feixe seja colocado sobre uma mesma direção e sentido. O que corresponde dentro das nossas agremiações espíritas a dizermos que todos precisamos estar imbuídos de um mesmo sentimento, que é esse sentimento de seriedade, esse sentimento de crescimento, esse sentimento, então, a fim de que possamos crescer e nos desenvolver juntos. Então, o primeiro ponto é analisarmos de como, dentro desses agrupamentos, é necessário que o móvel ou que os sentimentos que estejam ali norteando este grupo sejam os mesmos sentimentos, ou pelo menos haja ali uma similitude grande entre as ideias e entre os ideais daqueles personagens. Então é necessário nos unirmos como personagens que ali estão querendo chegar ao mesmo objetivo. Dentro das dificuldades e escolhas que existem dentro das comunidades humanas, nós teremos as nossas próprias imperfeições. Certamente elas serão um dos grandes escolhos, um dos grandes desafios, porque na condição de criaturas humanas, ainda imperfeitas, guardaremos em nós uma quantidade muito grande de orgulho, de ciúmes, de ambição, de inveja, entre tantos outros vícios eivados dentro dessa criatura. E esses vícios acabam, então, por dificultar a nossa caminhada, ou mesmo dificultar o trabalho que realizamos dentro do grupo. Então, é comum que hajam alguns momentos de dissensão, de personagens, então, que aos poucos começam a criar relações tensas, relações de dificuldade, ou então criando embaraços dentro do grupo. Às vezes por inveja de um outro personagem, às vezes porque querem ocupar um posto, um local, mesmo não tendo as capacidades técnicas adequadas para tal posição. Então é necessário podermos ali lidar com as nossas próprias imperfeições. Mas mesmo dentro desse quesito, embora seja uma escolha, ele também serve para a nossa instrução, porque nós conseguimos compreender que é justamente dentro do grupo, trabalhando com esses defeitos uns dos outros, que nós também ali conseguimos crescer. É também a nossa oportunidade de podermos trabalhar alguns desses pontos. Porque quando estamos dentro do grupo, nós nos lembraremos, dentro da convivência humana, nós nos lembraremos da orientação de Jesus de primeiro tirarmos a trave do nosso olho para podermos ver o cisco no olho do outro. Então, dentro dos grupos, às vezes nós conseguimos identificar com muita clareza o orgulho das outras pessoas, conseguimos lhes identificar a inveja ou a cupidez, mas teremos dificuldade de relacionar estes mesmos defeitos e vícios em nós próprios. Então, dentro desse grupamento, analisando então as outras pessoas, nós conseguimos olhá-los, perceber-lhes as dificuldades, mas poderemos fazer também esse exercício de tentar identificar essas dificuldades em nós próprios, de tentarmos perceber até que ponto nós também não somos iguais ou muito semelhantes àqueles companheiros que nós próprios ali criticamos. Então, esses são alguns, esse será um dos principais escolhos, lidarmos com as nossas próprias imperfeições. Mas, além disso, os grupamentos espíritas terão um outro escolho muito maior, que estará relacionado aos inimigos dos nossos objetivos, aos inimigos do cristianismo, aos inimigos do próprio espiritismo, aos inimigos, então, do desenvolvimento de cada um de nós.
Porque estando em grupo, nós acabamos movimentando uma energia, que é a energia de nós todos, para esse desenvolvimento. Então, nós somos recepcionados no grupo, nós ali fazemos amizades, nós criamos ali alguns laços, acabamos por nos desenvolver. E dentro desse ponto, dentro desse desenvolvimento, então, nós nos apaixonamos pela doutrina espírita, porque ela é apaixonante, porque os temas que ali são tratados conseguem nos dar o conforto adequado para o nosso coração, conseguem nos dar a segurança para lidarmos dentro do mundo, e assim nos tornamos então apaixonados por essa doutrina. E neste momento, nós acabamos causando um tanto quanto de inveja ou de incômodo em alguns companheiros que não estão interessados no desenvolvimento da humanidade. Naqueles, então, que durante séculos puderam se colocar como os inimigos do Cristo ou mesmo como os inimigos da doutrina espírita. São companheiros que ainda não compreendem o papel do espiritismo, não compreendem o seu objetivo, nem sequer têm noção do que seja o espiritismo, não lhes conhecem as bases e acabam por criticá-lo. Esses companheiros estarão tanto dentro do mundo espiritual, como estarão também entre os companheiros encarnados, às vezes dentro da nossa própria família, entre colegas de trabalho, entre companheiros de jornada, que não conseguem assimilar a ideia de que nós possamos ter estímulos para renovar os nossos comportamentos e nos tornarmos pessoas melhores. Então, encontraremos essas dificuldades como sendo estes companheiros que não admitem que possamos, então, esposar objetivos maiores, objetivos de dignificação da humanidade, de melhora interior, de fraternidade, de humildade entre as criaturas. Então, nós acabamos causando alguns incômodos nestes personagens que, aos poucos, irão tramando ou irão observando e criando algumas dificuldades de impedimento. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz nos conta de uma companheira médium que participava do grupo e era uma médium muito dedicada. Era alguém, então, que, observando os seus potenciais mediúnicos, colocava-se com verdadeira devoção ao serviço do mediunato. E os companheiros espirituais que não queriam ou não estavam contentes com o seu desenvolvimento, alguns inimigos da própria causa espírita atentavam por todas as maneiras criar embaraços para que ela não estivesse presente nas reuniões, para que não pudesse desempenhar os seus papéis. Mas ela, sempre guardando a fé, sempre guardando a oração, pedia o auxílio dos bons espíritos, que não lhes faltava nunca. E esses companheiros, então, percebendo a dificuldade que tinham por atingir aquela companheira, acabaram, então, influenciando o seu esposo, que era alguém muito mais fácil dentro do seu campo de ação, fazendo com que ele, às horas antes da reunião, logo após sair do seu emprego, fosse conduzido até um bar. Ali ele acabava bebendo e voltava para casa, às vezes muito tarde, já em cima da hora dela sair para a reunião. Então esse companheiro lhe requisitava atenção, dizia-lhe para ela não ir às reuniões e criava alguns embaraços, reclamando com ela porque ela estava indo muito ao centro espírita, entre tantas outras coisas. Aquelas dificuldades doíam fundo na alma da médium, que pedia então aos companheiros espirituais o devido auxílio. E aí André Luiz começa a demonstrar como a espiritualidade estava ali atuando para proteger também aquele companheiro, tentando aos poucos movimentar e estimulá-lo ao bem, a fim de que não fosse uma presa fácil para esses espíritos ainda ignorantes. Então observemos como muitas das dificuldades às vezes não são colocadas diretamente em relação a nós, mas em relação a outros personagens que estarão juntamente conosco dentro dessa caminhada. De toda sorte, dentro desses grupamentos, nós teremos então as dificuldades variadas.
Nesses momentos de pandemia, em um dos nossos grupos de estudo na casa, nós fazíamos o nosso estudo online e era interessante, chegou a ser até motivo de riso para todos nós, quando falávamos que nós tínhamos um obsessor dedicado às redes sociais. Porque em todas as vezes, por diversas circunstâncias em que nós íamos fazer a nossa reunião online, sempre havia um dos companheiros que, por mais que tomasse redobrados cuidados em relação à aparelhagem do celular ou da internet, tinha dificuldades para poder entrar. Então, uma semana era um, em outra semana era outro, e assim sucessivamente. E nós íamos observando, então, essas dificuldades que dentro do campo material não teriam explicação, porque as pessoas estavam ali, conseguiam acessar a internet, conseguiam utilizar o aplicativo, só não conseguiam entrar exatamente na sala que nós estávamos ali criando para o nosso estudo. Então, eram companheiros que naquele dia da reunião, a internet falhava justamente nesse aplicativo, o aplicativo sumia do celular, entre tantas outras coisas, mas que representa de alguma maneira a interferência desses companheiros ainda ignorantes que tentam demover-nos de um objetivo que é um objetivo maior. Então, dentro dos nossos grupamentos, dentro dos nossos momentos aqui de reunião, de estarmos reunidos, nós teremos essas dificuldades e esses escolhos. Mas não podemos nos esquecer também desta proteção dos amigos espirituais, da proteção desses companheiros que estarão ali nos auxiliando. Porque quando nós nos reunimos dentro de um grupo espírita, se por um lado causamos incômodo em relação a vários espíritos, ganhando quase que inimigos gratuitos, por outro lado, também fazemos amizades. Também ali podemos observar o cuidado dos bons espíritos que nos acolhem, que nos estimulam para o bem, que nos protegem e nos inspiram. Em várias circunstâncias, nós travamos contato com alguns desses espíritos que, afeiçoados aos nossos grupos espíritas, nos diziam que cuidavam dos companheiros, que durante a semana, mesmo naqueles dias onde não havia reunião, visitava alguns desses companheiros para que eles pudessem ali dar este devido estímulo, lhes proteger, lhes estimular para o bem, aos poucos insuflar-lhes ideias positivas e otimistas. Então, como observamos nesse exemplo de André Luiz, aqueles companheiros estavam lutando para tentar garantir a proteção do companheiro daquela senhora, embora ele não fosse espírita, embora não frequentasse o centro espírita, nem mesmo compreendesse os objetivos do trabalho que a esposa realizava. Então ele ali ganhava também essa proteção, esse auxílio dos companheiros espirituais, que não nos falta em momento algum. Eles serão a exemplo da presença divina, deste cuidado paterno-materno que então vai desvelar-se sobre nós. E esses companheiros ainda hoje continuam a nos auxiliar, sobretudo nestes momentos de intensa desesperança dentro da humanidade, quando as nossas forças começam a esvair-se, quando nós então percebemos como se a nossa motivação aos poucos fosse se esvaindo. Então são momentos difíceis também para o centro espírita e para os grupos espíritas, em que nós vamos observando as dificuldades de nos mantermos unidos, as dificuldades de estarmos ali conectados com as reuniões, com o grupo. Porque se hoje muito falamos a respeito da conexão da internet, se hoje muitos de nós desbravamos um mundo totalmente novo dessas conexões das redes sociais, de estarmos ligados e seguindo outras pessoas, a realidade é que a doutrina espírita nos diz há muito mais tempo a respeito de uma conexão invisível que cada um de nós tem. Então, estes grupos, esses agrupamentos espíritas, quando muito bem delineados, quando os personagens ali estarão dedicados, formam verdadeiras famílias.
famílias de personagens, então, que se reúnem ali, que estarão compartilhando alguns dos seus sentimentos, estarão compartilhando momentos de crescimento e de enobrecimento. Mas é necessário não nos deixarmos levar pelo momento da dificuldade. Não deixarmos que nestas circunstâncias tão difíceis esfrie o nosso coração. Que a nossa caridade não se esfrie, como também essas relações que teremos entre os nossos companheiros não fiquem aos poucos distantes. Durante a pandemia, e os momentos que vivenciamos de isolamento social mais forte, nós conseguimos observar que, mesmo estando fisicamente distantes, nós podemos estar presentes. Dentro do Espiritismo, há séculos, nós estudamos a respeito da interferência dos espíritos, que nós não conseguimos, a maioria de nós não conseguimos ver, não lhes conseguimos atestar positivamente a presença ou a ausência nos lugares, mas que nós sabemos dos seus efeitos. Então, ninguém melhor do que nós, que já trabalhamos com as conexões entre esses dois planos, poderíamos então passar por este momento sabendo de uma conexão invisível que liga a todos nós. Muito embora todos esses conhecimentos, nós próprios, os espíritas, estamos enfrentando diversas dificuldades. Porque então, aos poucos, deixamos que estas relações vão ficando mais frágeis, com que estes laços afrouxem-se. E aí, então, é como se nós estivéssemos formando aquele feixe, mais um feixe de varas que aos poucos vai se distanciando uma das outras. Ou um feixe de varas que não querem mais manter-se dentro de um mesmo objetivo, de um mesmo sentido, que já não querem caminhar mais juntas. Então, este é um momento de dificuldade para todos nós, de podermos perceber que estes momentos são os momentos da transição da qual falou Allan Kardec, em que, então, não só dentro do mundo teremos um grupo de espíritos totalmente novo, que aos poucos chega, como também um grupo de espíritos que sai, mas também de ideias que aos poucos tornam-se conflituosas, de circunstâncias, então, que vão aos poucos nublando as nossas mentes de tal maneira que fica difícil raciocinarmos. Percebamos como este momento da pandemia tem sido difícil para todos nós, como tem sido difícil percebermos aquilo que é certo e diferenciá-lo daquilo que é errado. Em várias circunstâncias, os fatores e os pontos morais têm sido colocados em xeque e em dúvida dentro da humanidade. Os companheiros, então, têm se colocados aturdidos diante do cenário mundial, diante do cenário da pandemia, como também em relação às nossas ligações sociais. E o resultado de tudo isso são criaturas humanas que estarão despreparadas, que estarão, então, infelizmente, perturbadas diante desse momento. Mas a chave para podermos sair deste momento, para termos uma relativa segurança nestas circunstâncias tão difíceis, é justamente o Evangelho de Jesus. Recordemo-nos da leitura evangélica que conta que os apóstolos, tendo saído de Cafarnaum, atravessavam então o lago de Genezaré. Eles colocaram-se no barco e logo ao entrarem, Jesus começou a cochilar na proa do barco. Os companheiros, então, navegavam com um sorriso no rosto, com ares, então, de felicidade. Estavam entusiasmados diante daqueles novos dias, daqueles momentos que lhes traziam tanto contentamento. Mas eis, então, que a paisagem começa a modificar-se. Nuvens buracosas começaram a aproximar-se. Aos poucos, o vento torna-se mais forte. As ondas começam a levantar-se. Eles então têm medo. Pedro e André, que eram dois experientes pescadores, começam a olhar com aflição para os outros companheiros e transmitem-lhes então aquele olhar de medo e de apreensão.
Os companheiros então observam as nuvens que vão avolumando-se a cada dia e fazem aquele fim de tarde virar uma verdadeira noite. A escuridão tomava conta de todos os espaços. Ao longe, via-se um ou outro raio que varava a escuridão, trazendo um feixe de luz que mais intensificava o medo dos apóstolos. Aos poucos, a chuva começa a cair. Os apóstolos então se desesperam. Pedro corre para o leme do barco. André, então, vai observar as velas, recolhendo-as de maneira que eles pudessem não se tornar um objeto muito fácil ao sabor do vento. Os companheiros começam a segurar-se na madeira que formava o barco. E alguém então diz: mas vejam, o mestre está dormindo. Nós estamos aqui a morrer e ele dorme. Veja, então, nós acabaremos por morrer. As ondas se levantavam, batiam no casco do barco e algum pouco de água caía para o lado de dentro. O temor tomava a face de todos os apóstolos. Alguém então tem a ideia de ali acordar Jesus. Vai até ele, sacode-o com violência. O mestre desperta, mas mantém a calma de sempre. Olha e pergunta o que ocorreu. E os companheiros, então aturdidos, lhe dizem: mestre, veja, observa, eis que estamos morrendo e tu dormes. Vê, Senhor, que neste momento as ondas tomam conta do barco. Veja como navegamos ao sabor dos ventos e a chuva cai farta, tanto dentro quanto fora do barco. Nós morreremos, Senhor. E Jesus mantém a tranquilidade. Ele então levanta-se. Observa então da proa do barco toda a imensidade. As forças da natureza que se faziam ali intensas. Ele abre os braços. Dirige-se então àquelas energias e forças e diz: calai, aquietai, emudecei. Os ventos então parecem ouvi-lo e de imediato desaceleram. As ondas, obedecendo ao sabor dos ventos, também diminuem. A tempestade começa a amainar. Os raios cessam de cair. E os apóstolos, então, são tomados por uma nova onda de pavor. Quem era aquele homem a quem até mesmo as tempestades obedeciam? Esse homem é Jesus. Este homem é o mestre da humanidade. Aquele que se encontra da mesma maneira na proa do nosso barco. É aquele, então, que garante a nossa segurança. Estes momentos são os momentos da tempestade. Muitos de nós poderemos nos sentir como aqueles apóstolos. E fechando os nossos olhos, é possível mesmo percebermos a força dos ventos que aos poucos destroem várias instituições humanas. É possível percebermos também a força dos raios trazendo uma energia que destrói para reconstruir lá na frente. Da chuva de pingos grossos que transforma o dia em noite e faz então com que a nossa visão não consiga identificar nada à sua frente. É a tempestade que se abate sobre o mundo. São os momentos difíceis que todos nós estaremos vivenciando. São as dificuldades que se avolumam. Mas, diante de todo este temor, deste cenário de desespero, em que nós, os seres humanos, e notadamente nós, os espíritas, nos encontramos aturdidos, desesperançados, é necessário recorrermos ao Cristo interior, que está dormitando dentro de nós. Deste Jesus que estará dentro de nós como os nossos potenciais de melhora, como os nossos potenciais para a modificação da humanidade.
Ele está dentro de nós, porque representa aquilo divino que há dentro da criatura humana. Ele aguarda apenas o momento azado para poder despertar e poder acalmar a todas as dificuldades. É certo que esse Jesus acaba acalmando-nos de dentro para fora, trazendo então o conforto, a harmonia e a calma interior da criatura humana para que ela possa lidar com a tempestade que está fora dela e impedir que a tempestade que está fora acabe por aturdir-lhe também interiormente. Nós estaremos aqui, dentro dos nossos grupamentos humanos, dentro dos nossos grupos espíritas, como verdadeiros barcos perdidos dentro dessa tempestade. É certo que muitos de nós nos desesperamos, muitos de nós afiançamos de que a morte está próxima, de que a destruição da tempestade acabará nos levando, mas não podemos perder a fé de que Jesus está conosco. Este é o nosso momento de podermos então sintonizar com os companheiros espirituais, de podermos estar fazendo esta ligação, fortalecendo a ligação com estes companheiros que estão a todo momento querendo nos auxiliar. Não houve nenhum momento dentro dessa pandemia que a espiritualidade e os espíritos amigos deixaram de trabalhar. Redobraram o cuidado conosco, que aqui estamos, mas também com os companheiros que desencarnaram nestes momentos tão difíceis. Daqueles outros que já se encontravam aturdidos, de tantos que neste momento acabam enfermos e doentes. Estes companheiros estão a todo momento nos inspirando para o bem, aguardando apenas que nós possamos fazer esta conexão de uma mentalidade superior com a mentalidade destes que são os guias, os companheiros, os irmãos de luz de cada um dos centros espíritas e que buscam em nós a ressonância adequada para estes pensamentos para desenvolverem-se. Então é necessário guardarmos um pouco de silêncio no meio da tempestade, fechando os nossos olhos e podendo então estabelecer a conexão segura com estes companheiros. As nossas reuniões, presenciais ou virtuais, terão o objetivo neste momento de manter essa conexão, de podermos então dedicar os momentos durante a nossa semana para nos recordarmos destes companheiros do Centro Espírita, deste grupamento que todos nós aqui fazemos e do qual então participamos. Então, que possamos não perder este vínculo, que possamos estar unidos e com estes feixes, sendo fortes e firmes, sobrevivermos a este momento tão difícil. Estes grupamentos serão como aquele grupamento que Jesus reuniu há vários séculos. Quando então recolhendo 12 apóstolos, 12 criaturas tão diferentes, pôde então reuni-los numa verdadeira família. E ali, embora observando as dificuldades de cada um deles, embora percebendo que cada um tinha as suas idiosincrasias, de que cada um trazia uma bagagem de conhecimento totalmente diferente, reuniu-os. E reunindo-os então, pôde com eles iniciar o processo de transformação da humanidade. A proposta de Jesus com os apóstolos é a proposta da renovação dos seres humanos, de entendermos que todos somos diferentes, de que, diante das nossas diferenças e dificuldades, diante então de comportamentos, ideais, de histórias tão diferentes, nós podemos nos reunir sobre a égide de um único fulcro, que é o Evangelho de Jesus. Todos eles ali estavam, muito diferentes, mas reunidos
porque Jesus ali se colocava como este companheiro maior. O companheiro Herculano Pires terá a oportunidade de nos dizer que o centro espírita é como um centro de convergência, onde encontram-se criaturas de todos os planos e de todos os matizes. Ali estarão desde os espíritos que nos querem auxiliar, como também os companheiros de todos os momentos da humanidade, que ali trazem as suas necessidades e querem auxílio, como também há outros que querem estudar e buscam nesse estudo a melhora para a humanidade e para si próprios. Buscando, então, que este momento seja diferente para cada um deles. Buscando um porto seguro, que seja, então, este ambiente do centro espírita, que não é um ambiente necessariamente material, que poderá ser um ambiente virtual, mas onde não pode faltar a seriedade, o estudo, o amor, o acolhimento. Estas características tão necessárias para passarmos pelos momentos atuais. As nossas reflexões de hoje são as reflexões de tentarmos, então, movimentar-nos no sentido de compreendermos a importância desses grupamentos espíritas, de como estarmos em conjunto é muito melhor e vantajoso para todos nós, para que possamos nos desenvolver mais rápido, para que dentro desses grupos tenhamos a oportunidade de praticar aquilo que teoricamente já aprendemos a respeito da fraternidade, a respeito da melhora íntima, a respeito, então, das circunstâncias tão humanas e tão necessárias para esse aprimoramento espiritual. É também este ambiente de tratamento coletivo em que nós vamos aos poucos percebendo as nossas dificuldades e podemos, juntamente com os nossos companheiros, transformar algumas delas. Em que podemos, então, modificar algumas dessas circunstâncias e alterando a rota dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos, nos engajarmos para o bem. Os grupamentos espíritas serão valiosos, desde que eles não estejam ali apenas dentro de uma condição material, ou não apenas dentro de uma reunião de pessoas, mas de uma reunião de pensamentos, de uma reunião de intenções, em que então as nossas mentes possam se colocar a favor de tantos outros companheiros do mundo espiritual e do mundo material que necessitam de nós. Então, que possamos valorizar estes grupamentos e neles, então, podermos nos dedicar para a nossa própria melhora. A proposta de Jesus é uma proposta que nos emociona, é uma proposta que nos seduz e que nos fala, então, sobre um reino dos céus que está disponível para cada um de nós e que, a partir dos nossos comportamentos, poderemos, aos poucos, construir esse reino internamente em nós. Então, é a proposta de podermos nos transformar nestes homens e mulheres que, compreendendo, então, as propostas divinas, estes homens e mulheres que, compreendendo, então, como nós, em conjunto, em coletividade, podemos, então, nos melhorar, nos dedicamos para esta melhora. Então, que possamos nos unir neste momento tão difícil e, dentro desta união, podermos, então, enfrentar a todas as dificuldades com segurança, com harmonia, com paz e sempre com a certeza de que Jesus está entre nós. Então, vamos agora fazer a nossa oração final, esperando a todos vocês na próxima semana, aqui também no domingo, às 8 horas da noite, para poderem estar conosco em mais uma conferência. Então vamos fechar os nossos olhos e buscando então essa oportunidade, buscando então
a figura de Jesus em nossos pensamentos, vamos lhe pedir para que possa abençoar a humanidade. Que abençoes também, Senhor, a cada um dos grupos espíritas espalhados por este país, abençoando, Senhor, a cada um deles, derramando sobre eles as luzes, as energias de estímulo, de paz e de incentivo para continuarem a sua jornada. Envolve-nos, Senhor Jesus, e abençoa-nos hoje para todo sempre, que assim seja. Então, muita paz para todos e que todos possam aproveitar destes momentos de reflexão para fortalecermos os laços dentro das nossas casas espíritas.